Bom dia, meus irmãos. Graça e paz. Que alegria poder compartilhar daquilo que o Senhor tem falado conosco. E eu vou falar um pouquinho, na verdade, hoje do que a gente tem experimentado já, sabe? Sobre uma vida de adoração, sabe? Como uma vida de adoração, ela abre caminhos para o Senhor. Nós temos falado, nessa série a gente vai falar sobre renovação, renovar a mente, né? E o pastor comentou na semana passada, ele usou muito sobre os caminhos, né? Que os nossos pensamentos, o nosso cérebro faz e como isso afeta a forma como nós vivemos, porque nós fazemos as coisas no automático. Então nós aprendemos que nós precisamos deixar que Deus transforme a nossa forma, o nosso modo de pensar, para que a gente possa viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quantos acreditam que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável? Então tem um caminho, o Senhor quer que nós vivamos, e nós vamos continuar falando disso nessa série, tá? Eu acho que não está passando aqui. Passa por aí então, vai passando. Todo mundo está com celular aí? Todo mundo tem celular? Eu queria que você pegasse seu celular aí agora, todo mundo. Todo mundo pega o celular. Eu queria que você fosse aí no seu pacote de dados e desligasse. Não? Ninguém quer ficar sem internet? Nem por um pouquinho? É um pouquinho só. Quanto tempo nós conseguiríamos ficar sem internet no celular? Talvez até o final do culto? Uma semana? Uma semana dá? Consegue? Mais? Talvez algum pouco de tempo, mas logo a gente ia perceber que eu estou sem acesso ao banco, que eu não estou recebendo mensagem das pessoas que eu amo, que talvez eu não consiga trabalhar, porque muito do nosso trabalho hoje está ali no celular, né? Então, assim, isso de fato ia passar a nos incomodar, né? Eu acho que não está indo, não, mano. E uma criança? Se eu desse o celular para uma criança, quero fazer uma observação, é só uma ilustração, tá, gente? Cuidado com as telas para o seu filho, tá bom? Eu estou dando exemplo de uma criança, vou dar o exemplo do Theo, do meu filho. Ele tem acesso ao celular, ele usa o celular para jogar joguinhos, mas ele tem um tempo controlado, de 1 hora, né? Assim como até o Valentim também tem tempo controlado para o celular, ele tem 2 horas de celular, nós temos um aplicativo no celular da Cíntia, onde a gente controla todos os acessos dele, a gente sabe, então assim, cuidado com as telas, isso é só uma ilustração. Mas para o Theo, ficar com o celular sem internet é perfeito, porque tudo que ele faz ali é jogar alguns joguinhos, então ele não precisa da internet. Então para ele, para o Theo, usar o celular é jogar jogos. Mas isso não significa que o celular só sirva para isso, certo? O celular não só sirva para isso. Se eu falar que o celular só serve para isso, isso seria uma mentira, sim ou não? É uma mentira. Mas não é a verdade do Theo? É a verdade dele. Só que eu posso fazer de uma verdade uma mentira, isso seria um engano, né? Eu estou enganado sobre a verdade. Na verdade, poderia ter muito mais, mas eu posso. Então, uma mentira que pode parecer verdade, o pastor até usou essa frase e eu copiei dele. Uma mentira que pode parecer verdade, ter cara de verdade, ter cheiro de verdade, e até gosto de verdade. Ela só deixa de ser mentira quando eu
conheço a verdade. Na medida em que o Theo começar a ter acesso à internet, inclusive os jogos vão ter uma potencializada ali, né? Ele vai conhecer alguns jogos que ele vai falar, opa, isso daqui é muito legal, quero isso daqui, não quero mais aquele lá que não precisa da internet, não. Então, uma mentira, ela precisa ser confrontada pela verdade. Só quando eu tenho acesso a uma verdade, é que aquilo que parecia verdade é desmascarado. Certo? Opa, agora foi demais. E é isso que a Bíblia diz lá em Romanos 12:2. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, assim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Significa que eu preciso permitir que Deus confronte, me apresente as verdades sobre mentiras que eu estou pensando, para que eu possa viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Isso significa que muitas vezes nós podemos estar debaixo de enganos, que se nós não permitirmos que Deus nos ensine a verdade sobre isso, nós vamos continuar vivendo em engano. E nós vamos deixar de viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha o que Jesus diz sobre isso. Então conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Eu fui pesquisar, tá? O verbo utilizado aí, é gnosko, que no grego não indica apenas conhecimento intelectual, mas é um conhecimento relacional. É se relacionar com a verdade, é experimentar a verdade, não é só saber a verdade. Significa que eu devo experimentar a verdade para que essa verdade possa mudar a forma que eu penso. E eu fiz uma mudança aqui, me perdoem, não é uma heresia, tá, gente? Então o texto podia ser escrito desta forma: vós experimentareis a verdade, e essa verdade vivida vos libertará. Eu preciso me relacionar com a verdade, para que essa verdade mude a realidade da mentira que eu estava vivendo, do engano que eu estava vivendo. Eu preciso permitir, experimentar, sabe? Para que aí sim, eu possa trocar aquele engano por uma verdade do Senhor. Ora vai, ora não. Essa é uma frase do Bill Johnson, que eu gosto muito. Quantos sabem que quando acreditamos em uma mentira, nós empoderamos o mentiroso? Isso é bem forte, né? Quando nós estamos debaixo de um engano, estamos vivendo uma mentira, nós estamos empoderando o reino errado sobre as nossas vidas. Sabe? Nós estamos impedindo o Senhor de que Ele mude coisas nas nossas vidas para que a gente experimente a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. E nessa série, o nosso objetivo é confrontar verdades do Senhor sobre as nossas vidas, para que a gente não viva debaixo de engano. O diabo, ele é o inimigo das nossas almas. Ele quer que os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e as nossas emoções estejam em confusão. Que nós estejamos em engano sobre quem nós somos, sobre quem é o nosso propósito, sobre o que Jesus fez na cruz por nós, sobre a nossa vida em Cristo.
sobre o nosso cristianismo, sobre aquilo que nós pensamos sobre a nossa vida. Ele é o inimigo da nossa alma e ele quer nos enganar. E ele faz isso o tempo todo. Não se engane, ele vai fazer isso com você. Ele fez com Adão, ele fez com Jesus, e eu quero me ater a só ao exemplo de Jesus aqui, porque eu estou focando nisso, muito rapidamente, o pastor já falou sobre isso na semana passada, para que a gente possa entender, isso é importante que você fixe isso, a gente possa entender que talvez nós estamos vivendo debaixo de engano sem saber, e nós precisamos conhecer essas verdades para que isso mude a minha vida, para que eu possa experimentar plenitude no Senhor, para que eu possa experimentar aquilo que o Senhor tem para mim, a totalidade da minha identidade, de quem eu sou. Então eu quero pegar o exemplo de Jesus aqui. Tem hora que vai, tem hora que não vai, né, gente? Aí eu atrapalho vocês aí. Mas vamos lá. Esse é o exemplo de Jesus tentado no deserto por Satanás. Em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Quem conduziu Jesus? O próprio Espírito Santo, certo? Depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, teve fome. O tentador veio e lhe disse: se você é filho de Deus, ordene que essas pedras se transformem em pães. Olha o diabo tentando Jesus. Você é filho? Se você é filho, você está aqui com fome, por que você não faz pão das pedras? Né? Aí Jesus, porém, respondeu: as Escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa até o ponto mais alto do templo e disse: se você é filho de Deus, salte daqui, pois as Escrituras dizem, ele ordenará que os anjos o protejam, eles o sustentarão com as suas mãos, para que não machuque o pé em alguma pedra. Jesus respondeu: as Escrituras também dizem, não põe à prova o Senhor seu Deus. Em seguida o diabo o levou até um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e sua glória. Eu lhe darei tudo isso, declarou, basta ajoelhar-se e adorar-me. Saia daqui, Satanás, disse Jesus, pois as Escrituras dizem, adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Então o diabo foi embora, os anjos vieram e o serviram. Essa é a passagem em que Jesus é tentado. E aí eu quero pegar 3 pontos aqui. Os 3 momentos em que Satanás tenta Jesus. A primeira é sobre identidade. Ele está falando para Jesus: você não é filho. Tem alguma semelhança com a nossa vida? Eu quero propor, até antes da gente caminhar aqui, que o padrão que nós somos tentados é exatamente o mesmo. Existe um padrão. O diabo sempre vai tentar contra a identidade e propósito. Então, eu quero seguir aqui, mas você precisa saber que existe esse padrão, e que ele vai fazer isso com todos nós. E aí ele vai questionar, né? Se você é filho, ordene que estas pedras se transformem em pães. E aí Jesus disse, uma pessoa não vive só de pão, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Jesus tinha sido batizado e ele tinha escutado uma voz dos céus, assim que ele sai do batismo. O que a voz diz? Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Sabe o que Jesus estava falando para o diabo? Eu fico com o que o Pai fala de mim. O Pai me disse que eu sou filho, então é nisso que eu acredito. Não na mentira que você quer propor. Eu sou filho, e foi o próprio Pai que me disse. Então Jesus está confrontando o diabo com uma verdade dos céus, com algo que o Senhor falou sobre ele. E o Senhor falou sobre nós também. Muitas vezes nós seremos questionados sobre identidade. Mas as coisas não aconteceram do jeito que eu queria. Será que Deus me ama? Será? Meu amigo é tão próspero, mas o meu não está dando certo. Será que Deus me ama? São mentiras, são padrões de pensamentos que precisam ser quebrados, que nós
precisamos permitir que o Senhor renove esses pensamentos e nos dê a verdade sobre quem nós somos em Cristo. Segundo momento, depois ele vai tentar te transformar em um filho disfuncional, doente, que discorde do pai. Olha lá, se você é filho de Deus, salte daqui, pois as Escrituras dizem, Ele ordenará aos seus anjos que o protejam, o sustentarão com as suas mãos, para que não machuque o pé em alguma pedra. O diabo está falando, se coloca no centro então, Deus tem a obrigação de te ajudar. Dá ordens para Deus. Eu tenho uma vida egoísta, afinal de contas, é sobre você, né? Você tem que ser abençoado, o reino dos céus tem que se estabelecer através de você. Quando você orar, Deus tem que te obedecer. Quando você der uma ordem, o céu tem que responder. É uma disfuncionalidade. O diabo está querendo colocar uma discordância entre Jesus, o Pai, e o Filho. O Filho e o Pai. Ele está querendo que Jesus discorde do Pai, assim como Adão. Adão falhou nisso. Adão discordou do Pai e concordou com o diabo. E ele teve a sua identidade violada ali, sabe? O seu propósito violado. Mas Jesus não, Jesus, ele responde, não põe à prova o Senhor teu Deus. O que ele estava falando? Eu concordo com meu Pai. A vontade dele é boa, é perfeita, é agradável, eu tenho prazer em fazer a vontade do meu Pai. Inclusive Jesus vai dizer isso, né? Eu só faço aquilo que o Pai me pede. O diabo tenta fazer com que ele discorde do Pai, mas ele diz, não, eu concordo com meu Pai. Discordar é desobedecer, né? E o próprio Jesus diz, se vocês permanecerem em mim, e minhas palavras permanecerem em vós, tudo que vocês disserem o Pai fará. Quando eu estou em concordância com o Pai, eu vou declarar e o Senhor vai fazer tudo. Por quê? Porque eu faço aquilo que meu Pai quer. Jesus sabia disso. Ele não precisava de alguém dizendo, o Pai não faz tudo o que você quer. Ele não permitiu que essa mentira entrasse no coração dele. E por último, ele vai distorcer o seu propósito. Ele vai te oferecer uma réplica. Quanto sabe que uma réplica parece com o original? Só que é mais ou menos, não é tão bom assim. Até passa, pode ser, funciona. Olha lá, o diabo levou até um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e sua glória. Eu lhe darei tudo isso, declarou. Basta ajoelhar-se e adorar-me. O próprio Jesus, ele declarou, eu vim para salvar e buscar tudo o que se havia perdido. E de fato, Jesus veio restaurar a autoridade que Adão tinha perdido, lá no Éden. Era exatamente o que Jesus tinha vindo restaurar. E aí o diabo, ele é sagaz, né? Ele fala, você quer autoridade? Está aqui, eu te dou, é só você se ajoelhar e me adorar. Só que Jesus, ele não veio restaurar a autoridade por uma recompensa de autoridade. Não era autoridade pela autoridade. A autoridade, na verdade, era o propósito de Jesus. Jesus não vivia por recompensas. Jesus vivia por propósito. Quando nós vivemos por propósito, a recompensa é cumprir o meu propósito, é servir ao meu propósito. E é o que Jesus estava dizendo. Não é autoridade pela autoridade. Olha a resposta de Jesus. Essa resposta de Jesus é muito importante, porque ela mostra um caminho, ela aponta para um caminho. Adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Vamos lá. Adore ao Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Essa resposta de Jesus, ela é tão profunda, porque ela define muitas coisas, sabe? Ela primeiro define que
A adoração é o único caminho para que você não se perca do seu propósito. Se você não estiver conectado com o Pai, que te criou para um propósito, você vai perder o seu senso de propósito. Porque você pode focar na recompensa. E aí Jesus está dizendo que quando nós fazemos isso, sirva somente ao Senhor. Quando eu estou diante do Senhor, quando eu consigo contemplar ao Senhor, eu estou na sua presença, servir ao Senhor é consequência. É identidade e propósito. Eu recebo identidade quando eu estou diante do Senhor. Quando eu conheço a Ele, eu descubro quem eu sou. E quando eu descubro quem eu sou, Ele me dá um propósito. Aí eu sirvo a um propósito. Aí o Senhor diz, é isso, é sobre isso. Então é tão profundo isso, que este é o caminho para que a gente não perca, não caia debaixo de um engano. Não seja enganado por uma recompensa que é pequena, que é uma réplica daquilo que o Senhor tem para nós. Isso é a realidade de tudo, sabe? Eu já fui jovem, eu sei disso. O diabo vai oferecer alegria nas festas. É uma réplica, é mentira. Só alegria plena só tem na presença do Senhor. Ele vai oferecer euforia nas festas, regadas a bebidas, a drogas. Isso é uma mentira. Não tem alegria completa. Paga-se um preço muito alto. O diabo vai falar, me adore que eu vou te dar autoridade. É um preço muito alto. Te cobra, tem um custo. Aquilo que o Senhor tem é gratuito e é pleno. É a verdade do que o Senhor tem para nós. E nós só não vamos se desviar dessa verdade se nós entendermos que a adoração é este caminho para que eu não me desconecte da presença do Pai. E para que eu não perca o meu senso de propósito. É isso que Jesus estava dizendo no final das contas, quando ele fala para o diabo, sai daqui, não vai ter como, porque eu sirvo para um propósito, eu não sirvo pela recompensa. Deus tem para nós uma nova vida na sua presença. É um celular com internet, mas nós podemos acreditar que esta nova vida pode ser vivida longe da presença dele. O celular sem a internet, sabe? Na presença do Pai, nós temos acesso à mente de Cristo, nós estamos assentados com Ele nas regiões celestiais. Eu tenho prosperidade, eu tenho cura, não me falta nada. É como se eu tivesse acesso a todos os aplicativos, tudo necessário está disponível. Mas isso só está disponível na presença. Longe do Pai, eu posso estar vivendo uma disfuncionalidade. Eu estou só jogando um jogo. Sabe, eu estou debaixo de um engano e não estou percebendo. Então a internet é para o celular, o que a adoração é para a nossa vida. Sem adoração, nós não veremos ao Pai. Sem adoração nós não veremos o Pai. E aí eu falei tudo isso para que a gente pudesse chegar neste ponto. Nós vamos falar sobre adoração. E como é algo que é tão importante que o diabo ele vai querer nos enganar sobre isso, sobre a nossa vida de adoração, sobre o que é adoração, sabe? Sobre como isso te conecta com o Pai. Então eu quero propor primeiro que a adoração é uma porta de entrada. Olha lá, Isaías 60, 18. A violência desaparecerá de sua terra. A desolação e a destruição da guerra chegarão ao fim. A salvação rodeará, como os muros de uma cidade. E o louvor estará nos lábios de todo que ali entrar. Fala comigo, o louvor estará nos lábios
de todos que ali entrarem. Esta é a forma que todos vão passar pelos portões da Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém é a simbologia do céu, sabe? A Nova Jerusalém é a simbologia da consumação, da glorificação, do nosso tempo de eternidade com o Pai. E Isaías teve essa visão. E aí eu queria só... o mesmo versículo, mas em outra versão. Nunca mais se ouvirá de violência na sua terra, de desolação ou ruínas, nos teus limites, mas os teus muros chamará a salvação, e as tuas portas, louvor e adoração. Não há um caminho para o Pai sem uma vida de louvor e adoração. Fala para o seu irmão aí do lado. Você não vai ver a Deus sem adoração. Você não vai ver a Deus sem um posicionamento de adoração, sem reconhecer a santidade dEle, sem reconhecer quem Ele é. Sabe por quê? Porque, inclusive, não existe outro posicionamento possível diante de tanta beleza, diante de tanta magnitude, diante de tanto poder, diante de tanta glória. O próprio Isaías teve uma visão dos céus, e tudo que ele via eram os anjos dizendo, santo, 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 declarando para o Senhor. João também teve uma visão dos céus, e tudo que ele via era todos os seres viventes declarando, santo, santo, santo. Todas as criaturas, o salmista vai dizer, tudo que tem vida, louve ao Senhor. O Salmo 148 vai dizer que todas as coisas que foram criadas louvem ao Senhor. O sol, os firmamentos, tudo foi criado com a capacidade de adorar ao Senhor. Sabe por quê? Porque diante dEle não tem outro posicionamento a não ser adorá-lo. Nós não podemos acessar ao Pai sem adoração, sem uma vida de devoção, de santidade, de entrega. Não tem como. E nós precisamos saber disso. Jesus nos ensina sobre isso. A oração que Jesus nos ensinou, todos conhecemos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. É o primeiro passo. Jesus está ensinando como devemos orar. Os discípulos vão dizer para ele, como que a gente deve orar, Jesus? A gente quer aprender com você. Você escuta o Pai, você sai para escutar, você sempre vem com algo de lá, daquele encontro com o Senhor. Você sempre tem uma missão quando você sai do encontro com o Senhor. Quando você volta dos momentos que você fica sozinho, a gente tem algo para fazer. O Senhor te contou algo. Então conta para a gente, qual que é o segredo? O que a gente deve fazer? E aí Jesus vai ensinar para eles a oração. E aí o primeiro passo da oração é, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Nós adoramos o Senhor. Nós te adoramos, Pai, nós reconhecemos quem tu és. É assim, este é o primeiro passo. Sem este passo não tem outros passos. Sem reconhecer a presença do Senhor não tem como. Nós precisamos levar isso como estilo de vida. A adoração é cantar um louvor. A hora que nós estamos aqui, isso faz parte, é também. Mas não é só isso. A adoração é estilo de vida, é tudo o que eu faço. Se tudo o que eu fizer não contemplar ao Senhor, eu não vou viver na presença dEle. Sem uma vida de adoração, nós não veremos a Deus. Se não vermos a Deus, não o conheceremos. Se não conhecermos, não sabemos quem somos. Se não sabemos quem somos, não temos um propósito. Se nós não vemos ao Senhor, nós não vamos conhecer. Sabe, um conhecimento relacional, de experimentar. A gente vai ouvir os nossos amigos falando.
do que tem acontecido, do que Deus tem feito. Mas aí a gente diz, mas por que que eu não experimento? Porque talvez você conheça só de saber, não de se relacionar. Porque quando eu conheço de me relacionar, eu descubro quem eu sou. Lembra de Pedro? Quem eu sou, Pedro? Tu és o Cristo. Ah, então agora você tem uma identidade e um propósito. Sobre esta revelação de que você descobriu que eu sou o Cristo, agora sobre essa revelação eu vou edificar a minha igreja, identidade e propósito. Então eu descubro quem eu sou quando eu conheço a Deus, e o Senhor me dá um propósito. Nós falamos de propósito, era a série antes dessa. Não tem como, se não conhecermos a Deus, não teremos um propósito. Nós precisamos nos relacionar com essa verdade. Nós precisamos nos relacionar com o Senhor, que é a verdade. É a verdade. Mas além de ser a porta de entrada, além da minha adoração ser a porta de entrada, Ele também pavimenta uma estrada. A minha vida de adoração abre caminhos, faz um caminho e cria uma estrada, pavimenta uma estrada. Ó Isaías 62:10. Passai pelas portas, preparai o caminho ao povo, aterrai a estrada, limpai-a das pedras, arvorai bandeiras aos povos. Então, quando eu passo pela porta de acesso ao Senhor, que é a adoração, essa minha vida de adoração, ela cria um caminho por onde eu passei, para que as pessoas ao meu redor possam enxergar ao Senhor. Quantos querem ver a família toda chegando, sendo salva? Nós temos uma promessa, não temos? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você tem uma promessa do Senhor, mas você tem uma responsabilidade diante dessa promessa. A sua vida de adoração abre um caminho para que a sua família veja o Senhor, para que o caminho seja pavimentado, para que as pessoas vejam com mais facilidade, que elas venham atrás de você e digam: eu quero servir o Deus da Gabriela, o Deus do César, o Deus da Cíntia, eu quero esse Deus. Essa é a motivação do coração do Pai. Olha lá no Salmo 102:18. Fique registrado para as gerações futuras, para que um povo ainda não criado louve ao Senhor. O salmista está profetizando sobre eu e você, um povo que ainda não tinha sido criado. Nós, os que nascemos em espírito, o que somos novas criaturas. O salmista está falando sobre nós. Contem-lhes que o Senhor olhou para baixo de seu santuário celeste, do alto olhou para a terra, para ouvir o gemido dos prisioneiros, para libertar os condenados à morte. Qual que era a motivação do Senhor? Qual que era a motivação do Senhor? Ele estava preocupado com os cativos, com os condenados à morte. Significa que a nossa vida de adoração atrai os olhos do Senhor para nós, para que Ele olhe. As pessoas que estão atrás de nós, os condenados, eles têm um caminho facilitado para o Senhor. Olha o que 1 Pedro 2,9 diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós devemos proclamar as virtudes do Senhor. A nossa vida de adoração tem que proclamar isso. A nossa vida de adoração tem que proclamar isso. Foi tão poderoso o momento de adoração hoje de manhã. Eu estava ali com a Cíntia e o Senhor me lembrou exatamente disso, sabe? O Theo, ele canta essa musiquinha aí: os que olham para ti estão radiantes, Senhor. Eu olhei para a Cíntia assim, ela falou: a adoração do Theo, né? Aí eu falei:
nós estamos, sabe, cumprindo aquilo que o Senhor nos propôs. Os nossos filhos estão vendo, sabe? É claro, eu gostaria que tivesse mais. As nossas expectativas dos nossos filhos, às vezes, sabe? A gente falha, mas o Espírito Santo logo nos corrige. A gente erra com os nossos filhos, mas a gente pede desculpa. A gente fala, filho, nós erramos, me perdoe, especialmente com o Valentim. Ele não está aqui, mas ele podia dizer para você, eu falo, desculpa, filho, eu fiz errado. Você está certo, eu estou errado. Nós erramos, mas nós temos, através da nossa vida de adoração, os nossos filhos têm olhado para o Senhor, o caminho tem sido facilitado para eles, ao ponto do Theo falar, eu quero cantar na célula. É verdade. Ele falou, eu quero cantar, pai. Eu falei, é mesmo? Então vamos ensaiar. Vem aqui, vamos ensaiar. Ele falou, não, já sei. Já sei. Aí eu falei, é verdade, filho, eu que estou preocupado com a performance. Você tem o Espírito Santo, você sabe que não precisa de nada, você só precisa ir lá e adorar. Não estou mentindo, é verdade. Eu não mentiria aqui, né, gente? Tá tranquilo aí, né, pastor? Mas a nossa vida de adoração, ela abre um caminho para que as pessoas vejam. Nós precisamos ter um estilo de vida, isso precisa ser parte da nossa essência. Se nós queremos ver os nossos encontrando ao Senhor, eles precisam ver isso na nossa vida. Porque nós vamos apontar um caminho. É também um convite para a presença do Pai. Olha lá o Salmos 22, 3. Tu, porém, és santo, e estás entronizado sobre os louvores de Israel. Sabe o que o salmista está dizendo? Que quando eu adoro ao Senhor, eu estabeleço um trono para que Ele venha e reine sobre qualquer circunstância. Quando eu estabeleço um posicionamento de adoração, um estilo de vida de adoração, eu convido ao Senhor para que Ele venha e reine sobre as circunstâncias. Então eu adoro ao Senhor só quando tudo está certo. Não. É o contrário. É o contrário. É quando tudo parece não estar certo. É que a nossa adoração, o nosso louvor precisa aumentar. É que o meu posicionamento de adoração precisa aumentar para que o Senhor venha e reine sobre as circunstâncias. Senhor, não está nada certo. Senhor, as coisas não estão indo bem. Mas nós o adoramos por quem você é, não pelas circunstâncias. Nós precisamos do Senhor. Venha e reine sobre as circunstâncias, Senhor. Olha o que diz lá em Isaías 42, de 10 a 13. Cantem um novo cântico ao Senhor. Cantem seu louvor desde os confins da terra. Cantem vocês que navegam pelos mares. Todos vocês que moram em litorais distantes. Levantem a voz, cidades do deserto. Alegrem-se as vilas de Quedar. Exultem, habitantes de Selá. Aclamem do alto dos montes. Que o mundo inteiro glorifique o Senhor e cante o seu louvor. Enquanto nós fazemos tudo isso, o Senhor marchará como herói poderoso, sairá como guerreiro, cheio de fúria, dará seu grito de guerra e esmagará todos os seus inimigos. Posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus. Enquanto nós adoramos ao Senhor, Ele luta as nossas batalhas. A minha vida de adoração é um convite para que o Senhor venha e lute por mim. Para que Ele cuide dos meus problemas, para que Ele enfrente os meus inimigos. A minha vida de adoração, ela agrada a Deus. Quantos querem agradar a Deus? Amém.
a sua vida de adoração agrada a Deus. Ela é um sacrifício de aroma suave ao Senhor. Olha o que diz Hebreus 13, de 15 a 16. Assim, por meio de Jesus, ofereçamos um sacrifício constante de louvor. Fala constante. É estilo de vida, é constante, não é um momento, é sua vida. O fruto dos lábios que proclamam seu nome. E não se esqueçam de fazer o bem, de repartir o que tem com os necessitados, pois esses são os sacrifícios que agrada a Deus. Quanto sabe que sacrifício custa algo? Sacrifício custa. Sacrifício é algo que me custa muito. E o que o livro de Hebreus está dizendo é que, quando eu entrego a minha adoração ao Senhor, no meu momento de dificuldade, quando aquilo é difícil, quando parece que as coisas não estão indo bem, esse sacrifício, ele tem um aroma agradável ao Senhor. Sabe, Bill Johnson, eu já falei do Bill Johnson aqui, agora eu vou falar de novo, mas quando ele perdeu a esposa dele, ele passou por um luto, e no domingo seguinte, ele perdeu no meio da semana a esposa dele, e no domingo seguinte, ele veio no púlpito e ele falou isso, existe algo que nós vamos experimentar no Senhor somente nesta terra, que é quando nós o adoramos diante das nossas maiores dificuldades, porque lá no céu vai estar tudo certo. Lá no céu a gente não vai ter a oportunidade de entregar esse louvor que agrada tanto ao Senhor. E esse cara, no meio da maior dor dele, quando ele perdeu a sua esposa, ele reconhece isso. E ele fala, eu estou experimentando de um favor do Senhor que eu nunca experimentei na minha vida. Eu vou experimentar algo no Senhor que eu nunca experimentei. Um consolo e um conforto do Senhor que eu nunca experimentei. Então, quando nós adoramos ao Senhor no meio da nossa maior dificuldade, o Senhor, Ele nos acolhe. E nós vivemos algo com o Senhor, na presença do Senhor, que nós não podemos viver em nenhuma outra oportunidade, e nós não viveremos na eternidade, porque lá vai estar tudo certo. Então, que oportunidade nós temos de, no meio das nossas dificuldades, dizer, Senhor, nós o adoramos por quem você é. As dificuldades, os meus problemas não definem. Não definem. E por último eu quero dizer que não é sobre nós, mas é sobre Ele. Sabe, essa é talvez a maior mentira sobre a nossa vida de adoração, sabe? E eu fui muito confrontado disso. Quem me conhece um pouco mais de perto sabe como eu tenho uma personalidade reservada, como eu sou um cara que prefere ficar mais tranquilo. Então eu fui muito confrontado sobre isso. Então eu pensava comigo, o meu louvor é um louvor comedido, está tudo certo. O Senhor aceita a minha adoração, porque eu sou tímido. Eu sou assim. É assim que eu adoro ao Senhor. E tudo bem, parece que é saudável, né? Lembra que eu comentei lá, inclusive a frase do pastor, parece ser verdade, tem gosto de verdade, está tudo certo, eu me relaciono bem com isso, porque eu fico confortável, mas isso só deixa de ser um engano quando eu conheço a verdade. Eu não percebia, mas eu estava adorando ao Senhor baseado no quê? Em mim mesmo. É minha personalidade, eu sou assim. Então eu adoro o Senhor baseado em quem eu
Não é assim que funciona. Essa é uma mentira. Essa é uma mentira que precisa ser quebrada no nosso meio. Eu não adoro ao Senhor baseado em quem eu sou. Eu adoro ao Senhor baseado em quem Ele é. E Davi sabia disso. Os salmos de Davi, eu podia colocar todos os salmos de Davi aqui, para a gente olhar cada um deles. Davi, no meio das suas maiores dificuldades, ele dizia: bendize a minha alma ao Senhor. Ele falava: os meus inimigos vão me matar, pai. Eu estou cansado, eu estou magro, você não está vendo, eu estou parecendo um esqueleto. Os caras estão me perseguindo, eles vão me matar. Mas bendize a minha alma ao Senhor, não importa as circunstâncias. A minha alma vai te adorar. Eu obrigo a minha alma a te adorar. O meu corpo não quer, a minha alma não quer, mas o meu espírito sabe que eu preciso te adorar. Por quem você é. Nós não adoramos ao Senhor por quem nós somos. Fala isso para o seu irmão. Nós não adoramos ao Senhor baseado em quem nós somos. Nós adoramos ao Senhor baseado em quem Ele é. Não importa qual é a sua personalidade, não importa o que está acontecendo, nós adoramos ao Senhor por quem Ele é. É quem Ele é que determina o padrão da minha adoração. É quem o Senhor é, não é quem eu sou. Ah, mas isso vai me custar algo. Isso vai me custar algo. Eu vou ter que confrontar isso, sabe? E eu tenho que confrontar o tempo inteiro. Eu estou falando por mim, um testemunho. Vira e mexe, o meu espírito diz para mim: é essa adoração que o Senhor merece? Você está preocupado com as pessoas do seu lado? Você está preocupado com o que as pessoas vão pensar? E o Senhor começou a confrontar isso em meu coração, sabe? E o Senhor começa a tirar o temor dos homens do nosso coração. O que os homens vão pensar sobre a minha expressão, sobre o meu canto, sobre a forma que eu adoro ao Senhor? O Senhor começa a quebrar essas mentiras, para que eu possa oferecer uma adoração. Ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo ao Senhor. É o seu corpo todo, são seus pensamentos, são seus sentimentos, é o seu próprio corpo. Muitas vezes você vai ter que falar para o seu corpo: pula, se alegra no Senhor, ajoelha, se quebranta. Você vai ter que dar ordens para o seu corpo, para os seus pensamentos. Ah, mas o que vão pensar de mim? Não importa o que vão pensar de você. Não importa. O que importa é o que Deus pensa da sua adoração. É o que Ele pensa. Então nós vamos ter que confrontar o nosso corpo. Olha o que a Bíblia diz lá em Romanos 8, 26. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. O seu Espírito vai te conduzir. O Espírito Santo vai falar para você: ei, vamos, se expresse ao Senhor. Quebre o temor dos homens. Não tem mais medo, não tem mais vergonha. O Senhor tirou de você. Você lembra que a gente precisa se relacionar com a verdade? É uma verdade relacional, não é uma verdade só de saber. Se você sair daqui só sabendo disso, não vai adiantar nada. Você precisa se relacionar com isso. Você precisa dizer: ei, corpo, eu vou te ensinar a adorar a Deus. Você vai aprender. O meu Espírito, o Espírito Santo que habita em mim, vai te ensinar. E você vai obedecer a Deus.
Porque essa é a resposta do Senhor para a nossa presença. Pois o Senhor seu Deus está em seu meio. Ele é um Salvador poderoso. Ele se agradará de vocês com exultação. E acalmará todos os seus medos com amor. Ele se alegrará em vocês com gritos de alegria. Ei, você consegue entender isso? Você consegue? Teve fogos. Ei! Sim, Senhor. É assim que o Senhor se alegra de nós. Ele se alegra com a nossa presença. Nós precisamos responder a isso. Nós precisamos responder a isso, meus irmãos. Tu me mostrarás o caminho da vida e me darás a alegria da tua presença e o prazer de viver contigo para sempre. Meus irmãos, a gente tem uma eternidade na presença do Senhor. Uma eternidade de alegria na presença dEle. Uma eternidade de gozo na presença dEle. A gente precisa começar a aprender o que é alegria. A gente precisa aprender a se alegrar na presença do Senhor, a contemplar a presença dEle, que a gente vai fazer isso por toda a eternidade. Qual que vai ser a resposta do nosso coração para a presença do Senhor, quando nós vermos ao Senhor cheio de alegria, pulando, exultando pela nossa presença? Como nós vamos responder ao Senhor? A banda pode subir aqui, que eu já estou terminando. Na verdade, eu acho que eu já até terminei. Como viveremos eternamente com o Pai? A gente precisa aprender sobre isso, meus irmãos. Enquanto eu orava por isso, sabe, eu vi uma igreja radiante, celebrando, pulando, se prostrando, chorando, se expressando diante do Senhor. E eu creio que o Espírito Santo quer nos ensinar sobre isso, sabe? A gente não vai fazer nenhum apelo, a não ser que o pastor tenha algum apelo para fazer. A gente não vai te convencer. Eu acho que o Espírito Santo já usou argumentos o suficiente. Mas uma coisa a gente quer fazer. Uma coisa eu quero fazer, que foi o que eu prometi para o Senhor enquanto eu estava estudando sobre isso. Falei, Senhor, eu só quero permitir que o Senhor venha e possa nos dar a experiência dessa verdade, sabe, como igreja, como corpo, que a gente possa experimentar isso, Senhor, de verdade. Só isso. Que não seja um convencimento por palavra de sabedoria, não, mas que o Senhor venha e convença o nosso coração, convença a nossa alma, convença o nosso corpo a entregar a nossa melhor expressão de adoração para o Senhor. Então eu não quero falar mais nada, eu só quero que você tenha liberdade, que você se levante se você quiser, que você deite se você quiser, ajoelhe se você quiser, pule se você quiser, chore se você quiser, mas entrega para o Senhor, entrega tudo que você tem, entrega a sua maior adoração para o Senhor, se entrega, não olha para ninguém do seu lado não olha não,
Não se preocupe com as pessoas. É sobre você e o Senhor. É um lugar na presença dele só para você. É sobre este lugar. Feche os seus olhos no seu lugar. Feche os seus olhos no seu lugar. Eu não vou mais falar aqui no microfone. A banda vai tocar.